A volta de Lucas Paquetá ao Flamengo. Segundo informações da Monique Danello, o West Ham aceitou o valor de 41,250 milhões de euros pela venda do Paquetá. E tem uma questãozinha, eu já fico até nervosa, que eu não sei falar direito esses números, é muita coisa, Fred. E aí o impasse seria em relação à forma de pagamento desses 41,250 milhões de euros. Esse valor gente, é astronômico. Ele é Uhum. maior do que o valor do Gerson, que o Gerson, a compra, né, do Cruzeiro feita em relação à volta do Gerson para o Brasil, estava no Zenit, que é 168 milhões de reais. Então, esse valor do Paquetá seria, de fato, se concretizar, a maior compra da história do futebol brasileiro, 217 milhões de reais o Flamengo deve desembolsar pela compra do Paquetá. E aí eu quero saber, Fred, o que está rolando aí? O Paquetá não tem sido relacionado para os jogos do West Ham. Qual é a repercussão de tudo isso na Inglaterra? Essas informações da Monique têm coro aqui. As mídias inglesas hoje já começam a pipocar dizendo que os dois clubes estão muito próximos de um acordo, que em algum grau me surpreende. Eu tiro o chapéu pro que o Flamengo está conseguindo fazer, porque eu imaginei que o West Ham não fosse abrir mão do Paquetá no meio da temporada. Penso que também ajudou o Flamengo, e claro, principalmente ao próprio West Ham, o time começar a engrenar, a vencer, a conseguir lutar para sair dessa zona do rebaixamento sem o Paquetá. E acho que houve um processo que daqui a pouco talvez a torcida do West Ham possa se arrepender se o time começar a perder e os caras falarem, pô, mas e o Paquetá agora não tá mais aqui, que é, já que você não quer a gente não quer você também. Então, se você quiser ir mesmo, o torcedor, né, do West Ham, que você vá logo agora para ver se a gente consegue pelo menos reinvestir essa grana em alguma outra contratação e tudo mais. O Paquetá não tem sido relacionado oficialmente por conta de dores nas costas, mas todo mundo sabe que ele está fazendo de tudo dentro do que ele pode fazer para que essa negociação saia o quanto antes e que essa transferência aconteça ainda nesse meio de temporada e não só no fim da temporada europeia. É, eu realmente achei que essa negociação não aconteceria, por conta do que a gente tem visto do West Ham. E me surpreende um pouco, Fred, assim, por que que o West Ham decidiu negociar, pelo menos? Já tem alguém engatilhado ou entendeu que, de fato, esse valor é bom, que é o momento de vender o Paquetá? O West Ham já trouxe alguns reforços, inclusive um brasileiro que tem Hum. jogado, o Pablo, que é meio-campista, que pode jogar, inclusive, na própria posição do Paquetá. Mas é um clube que está precisando de reforços pro cobertor defensivo. Então, talvez se conseguisse movimentar nesses próximos dias, porque a janela fecha agora nessa semana, né? Na virada de janeiro para fevereiro aqui na Inglaterra. Se conseguir alguma contratação, seria muito bem-vinda, mas nesse momento há um clima muito positivo dentro do West Ham em relação à briga contra o rebaixamento e olhando para os jogadores que compraram essa briga contra o rebaixamento. E o Paquetá não está nesse grupo. É, acho que influenciou, né, Tati, o desejo do jogador de deixar o clube. Ah, não, com certeza. Eu acho que se o Paquetá não entra na negociação, né, colocando tudo da parte dele, como o Fred disse, né, oficialmente é porque ele tá com problemas nas costas, mas a gente sabe que ele tá fazendo de tudo para que o West Ham aceite a proposta do Flamengo. Eu acho que se ele não entra, definitivamente, talvez ela não acontecesse. Porque aí o West Ham ia tentar, de certa forma, eu que sei, convencer o jogador, tentar arrastar para o final da temporada e tal. Mas o Paquetá tá colocando tudo a parte dele, ó. Não vou, negociem, cheguem a um acordo que eu quero ir e tal. Da parte dele, ele tá fazendo de tudo, né? Agora, o que mais me surpreende de tudo isso, Gil, é a capacidade financeira que o Flamengo tem hoje, assim. Eu estava vendo até um conteúdo que a Bibi Molina, a nossa companheira, publicou nas redes sociais de um jornalista, eu acho que era colombiano, se eu não me engano, falando do quanto hoje o Flamengo está distante de todos os clubes da América do Sul, que o Flamengo vai investir um valor para trazer um jogador que está num clube do futebol europeu,
pagando 41 milhões, né? Mais de 41 milhões, o que seria a soma dos dois maiores elencos do futebol colombiano. Se tu juntar todo o elenco dos dois maiores clubes da Colômbia, eles não valem isso aí, os dois juntos. Então, a diferença hoje que é a do Flamengo para o restante, ela é muito grande, né? Assim, eu me pergunto, será que o Palmeiras teria como fazer esse investimento? Que é dentro da América do Sul, quem hoje pode competir com o Flamengo, né? Mas o Flamengo está num lugar diferente já. Se for pagar esse valor para tirar o Paquetá do West Ham, o Flamengo entra em outro lugar, assim, e realmente a gente pensa, é, vai existir competitividade, porque já é um clube que está gastando, assim, muito, 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 muito mais. Para o Flamengo é ótimo, né? Vai trazer um jogador que pode ainda elevar mais o nível de competitividade do Flamengo. Agora, se a gente olha para o restante da competição, realmente a diferença ela é absurda. É muito grande. E o Flamengo já vinha figurando, né, nas contratações mais caras da história do futebol brasileiro. Samuel Lino custou 150 milhões de reais, vindo do Atlético de Madrid. Tinha também o Pedro, da Fiorentina, para o Flamengo, 138 milhões. E o Gabriel Barbosa, da Internazionale de Milão, para o Flamengo foi 126 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo já vem de tempos em tempo, batendo ali na casa de mais de 100 milhões de reais desembolsados pela contratação de jogadores que estavam no futebol europeu. Então vai ser mais uma grande contratação. É complicado, viu? Complicado, porque eu não sei até que ponto, né, Clara, isso pode gerar um desequilíbrio muito grande que a gente vê, inclusive, na Liga Francesa com o PSG. Nos últimos tempos tem sido muito difícil o PSG ser desbancado na Liga Francesa. Não, mas eu já acho que esse desequilíbrio já existe, especialmente Flamengo e Palmeiras e o resto. Isso para mim já tá muito claro. O Flamengo hoje tá no nível que ele já tá naquele ponto que é difícil você reforçar o elenco porque o elenco é muito bom. Então, para você reforçar, não precisa ser um bom jogador, né? Tem que ser um jogador, um jogador que vai sair da titularidade da Premier League. Mas para mim esse desequilíbrio já existe. Ele é maior entre Flamengo e Palmeiras e o resto, mas já existe um entre Flamengo e Palmeiras claramente. Já, para mim já O está, Cruzeiro ali fez grandes investimentos, sim. conseguiu até determinado ponto brigar pelo Campeonato Brasileiro, mas de É que eu fato a acho que gente já o tem Cruzeiro tem um recorte menor disso, né? Uhum. E a gente, o pelo menos eu, Botafogo. mas é isso. Mas, por exemplo, o Botafogo o recorte já foi, né? O Botafogo hoje Uhum, não paga. O Botafogo hoje financeiramente é uma ruína. E o Cruzeiro né? não é. Pode ser que o recorte do Cruzeiro se torne um recorte grande, mas hoje é um recorte curto para a gente confiar. Palmeiras e Flamengo não. A gente já tem uma confiança e um recorte muito maior. Se continuar assim, acho que o Flamengo vai se descolar mesmo até do próprio Palmeiras, viu? Não sei se o Palmeiras vai conseguir é, competir, porque a questão é que também o Flamengo venceu na temporada passada a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, e obviamente isso também impacta nos cofres, né? E aí tem um Palmeiras do outro lado que não conseguiu títulos. Então isso também acaba fazendo com que o Flamengo tenha um E, pouco mais de grana para investir. e ainda que Fred? o Paquetá não esteja próximo nos últimos meses do auge técnico que a gente já acompanhou, inclusive na seleção brasileira, ele chega imediatamente como um dos principais jogadores de futebol brasileiro e com grandes condições de ser o principal jogador do futebol brasileiro, o que, por conta de tudo isso que a gente está falando, muitas vezes significa ser do elenco do Flamengo, né? Porque você vai competir com outros jogadores de outros times, mas, cara, o elenco do Flamengo você pode montar um meio-campo com o Jorginho, Paquetá e Arrascaeta, né? Assim, é difícil você encontrar setores de meio-campo bons assim no médio escalão do futebol europeu, né? Eu Uhum. imagino para o futebol sul-americano. Então, assim, o Paquetá, a negociação concluindo-se, como parece que vai, ele chega com 28 anos para jogar em casa, para reencontrar alegria numa reta final de Copa do Mundo. Assim, é um exagero, quase que um pecado com a história do Flamengo, as pessoas compararem com o Romário em 95, mas depois do Romário, do Ronaldo no Corinthians, etc e tal, Ronaldinho, não pelo tamanho de jogador do Paquetá comparando a eles, né? Mas qual foi o jogador que voltou numa idade tão ainda jovem, depois de
com o mercado no futebol europeu, né? Porque o Paquetá, se ele quisesse, ele poderia escolher outro clube do futebol inglês e da Premier League, inclusive. Então, assim, é uma contratação muito, muito, muito estridente. E acho que, assim, dificilmente, assim, acho que tem 1% de chance dele não jogar muita bola no Flamengo. Eu acho que vai jogar muita bola. Porque vai estar feliz, vai estar em casa e tem muita qualidade.